para falarmos de Ti, da Tua parte, da Tua palavra, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, que o dia venha diminuir, o Senhor venha crescer a minha vida, me reveste, Pai, com intrepidez, coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor, por estarmos aqui, Pai, ó Deus, na Sua casa, falando a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã possamos sair daqui, Pai, regozijando, porque entendemos, compreendemos a Sua palavra, que os céus se abram neste lugar, Pai, fortalece a nossa vida, renova as Suas promessas em nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos, Pai, repreender todo o mal que é roubar a semente da terra do nosso coração. Ó Deus, desde já queremos te pedir, Pai, cerca este lugar com morar de fogo, acampa, Senhor, os seus anjos na nossa volta, os guardando, protegendo, Pai, livrando de todo mal. Em nome de Jesus, tem uma aula, Pai, proveitosa, Pai, que possamos entender e compreender as Suas promessas para nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela glória do Teu nome, é que nós oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Então, lição 3, né? As promessas de Deus para nossas vidas. Amém? E a lição de hoje vai falar justamente sobre isso, né? Nós temos promessas. Primeiro, veremos a promessa do ID, né? Deus mandou a igreja fazer o ID. E nesse ID, nós temos os sinais que irão nos acompanhar. Então, devemos fazer o ID do Senhor. E o ID quer dizer, né, 3 palavras importantes. Ensinar, né, que quer dizer ide, ensinar e fazer discípulos, e batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide, fazei e ensinar, né? Então, a nossa missão aqui na Terra é formar discípulos, né? E nós, como Igreja do Senhor, temos a promessa de Deus para cada um de nós. Quando a gente faz o ide, os sinais vão acompanhar. Amém? Depois veremos as promessas com respeito à vida eterna, que não somente aqui na terra Deus tem promessas para cada um de nós, mas também tem promessas na vida eterna. Promessa de batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, promessa de arrebatamento, né? Veremos hoje também. E quando Jesus está sendo assunto aos céus, os 2 varões, né, já começam a anunciar que aquele Jesus que foi aos céus voltará, né? Fala para os discípulos. Então, a promessa do arrebatamento, do corpo glorioso, do corpo glorificado, né? Então, são promessas para nossas vidas. E veremos, por último, como nós podemos, né, tomar posse dessas promessas, né? Nós vamos ver que temos que crer, que é perseverar. Vamos ver que nós precisamos ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, e obedecer, né? São as 3 partes, 3 características que nós precisamos ter para receber essas promessas em nossas vidas. Amém? Vamos ler a nossa revistinha textual do nosso texto, né? Nossa lição. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Verdade prática, diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder, glorificação final do nosso corpo, né? Então veremos essas promessas, né? A promessa de sinais que vão nos acompanhar, promessa de vida eterna e promessa do arrebatamento, né? Que é a maior promessa. Se Deus cumprir esta promessa de arrebatamento, Ele já cumpriu todas as demais promessas, porque a maior coisa para a minha vida e para a tua vida é irmos morar no céu. Quem quer morar no céu, diga amém. Amém? Não vou perguntar quem quer morar no inferno, porque senão não quero fazer ninguém pecar e ninguém ir para o inferno, em nome de Jesus. Então, nossa meta é o céu, né? Nós estamos aqui nessa caminhada, nessa trajetória para morarmos no céu, amém? E Jesus prometeu, né? Quem crê nele tem a vida eterna. Mas que vida eterna é essa? Né? Não é a vida eterna aqui na terra, porque seria muito bom, né? Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós estaríamos, né, vivendo eternamente. Mas Adão e Eva pecaram, e aí trouxe a consequência para a raça humana. Trouxe a sentença. A morte é uma sentença do pecado, né, de Adão e Eva. Mas, como Deus, né, Ele é soberano, Ele trouxe um remédio, Ele trouxe uma solução para a morte.
que é Jesus, né? Que é a vida eterna após a morte, né? Ontem nós fizemos evangelismo lá no cemitério, no Pichincha, né? E nós encontramos muitas pessoas lá evangelizando também, outras igrejas evangelizando. E nós vimos também muitas pessoas, né, chorando pelos seus entes queridos, pelas perdas. E ali foi um campo muito fértil, né? Obrigado, pastor Diácono. Amém. Amém. Né, nós vimos lá as pessoas chorando porque não tem, às vezes, a certeza. Alguns creem em reencarnação, outros creem em purgatório, né? E nós chegamos lá com a verdade, com a palavra de Deus. E glória a Deus que muitas vidas lá aceitaram Jesus lá com a gente, né? Lá dentro do cemitério, 20 vidas aceitaram Jesus com a gente, né? Com jovens, para a glória de Deus. E outros também pessoas aceitaram Jesus aqui no Pichincha, né? Então foi uma grande colheita ontem para a glória de Deus, amém? Então a igreja precisa fazer o IT, amém? Enquanto Jesus não volta, a nossa função, nossa missão é pregar o evangelho, né? É anunciar que Jesus está voltando, amém? Vou pedir para o Rogerão, está tendo um probleminha ainda com a nossa lição, né? Colocar ali para mim a outra parte, amém? Que fala sobre os objetivos da lição de hoje, amém? Que nós vamos abordar. Né? Perdão, Geraldo. Amém? Objetivos da lição de hoje, né? Primeiro, apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo, amém? Nós falamos aqui promessa de sinais, né, que vão acompanhar aqueles que creem, que vão pregar o evangelho, promessa de revestimento de poder, promessa de batismo do Espírito Santo, promessa de vida eterna, promessa de glorificação, que é o arrebatamento da igreja, amém? Pontuar, segundo lugar, pontuar o efeito das promessas divinas, né, para a execução da grande comissão da igreja no mundo. Vamos falar o que sinais vão acompanhar. Se nós sairmos de dentro de quatro paredes, os sinais vão acompanhar. Jesus prometeu, né, que aquele que crê, os sinais vão acompanhar, vão expulsar demônio, né, vão falar novas línguas, vão impor as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Então a igreja precisa se mover para que os sinais possam acompanhar. E a maior missão da igreja é fazer o ID, né? É a maior função da igreja é pregar o evangelho. Terceiro e último lugar, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas, né? Vamos ver, como eu falei, o que nós temos que fazer para que essa promessa ou essas promessas se cumpram em nossas vidas. Amém? Vamos lá para a leitura bíblica em classe agora, né? Na nossa introdução, nossa revistinha. Mateus 28, versículo 18 e 20. Marcos 16, versículo 15 ao 18. E Atos 1, versículo 6 ao 8. Vamos ler na revistinha mesmo, amém? Para te ganhar tempo. Mateus 28 diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nossa tradução é toda a autoridade no céu e na terra, né? Versículo 19: portanto, ide, né? É o imperativo, indo, né? É uma ordenança. O diácono Vinícius pregou aí no Congresso Jovem, né? Que a Trindade perguntou: quem há de por nós? Isaías capítulo 6. Né? Aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. No Novo Testamento não tem mais a pergunta, é imperativo: vá, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide e fazer discípulos, é uma ordem, é uma ordenança, né? Não é opcional mais. Continuando, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Marcos 16, do 15 em diante. Ides e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então é a nossa ordenança, é a grande comissão, é o mandamento. Amém? E aí, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E aí, no versículo 17, começa a falar dos sinais. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados, ou os curarão. Né? Agora, Atos 1, versículo 6 até 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que acontece hoje com a igreja, né? Os discípulos queriam saber qual é a época que Jesus iria restaurar o reino a Israel. E Jesus falou: não compete vocês saberem, né? Hoje a igreja, que está muito ligada ao sinal ou aos sinais que antecedem a volta de Jesus, está deixando de pregar o evangelho. É verdade. Está todo mundo estagnado, todo mundo olhando para os sinais. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E mais, a igreja não quer pregar o evangelho, mas ninguém quer fazer o IT. Então não compete a gente saber os sinais. Isso é para o Pai. O Pai reservou para a sua autoridade. Os discípulos queriam saber se Jesus, quando é que tu vai voltar? Quando é que o Senhor vai restaurar o templo a Israel? Jesus falou: não compete você saber disso. Vocês têm que fazer a obra de Deus acontecer. Eu e você temos que fazer a obra de Deus acontecer. As pessoas estão olhando para os sinais, olhando para o céu, olhando para o vento, olhando para a tempestade, e as vidas indo para o inferno, as vidas indo para o abismo, as vidas, né, na depressão, nos vícios, e a igreja não fazendo nada para tirar essas vidas desse lamaçal, desse tremedal de lama. Então, nós precisamos, irmãos, fazer o IT e não ficar preso aos sinais. Jesus vai voltar, amém, na hora certa, no dia certo, no momento certo, ele vai voltar, vai buscar a minha vida e tua vida. Enquanto ele não busca, nós temos que fazer a obra. Tem obra para fazer ainda nessa terra. Tem muitas vidas ainda para serem ganhas para o Senhor. Continuando, diz assim, olha só, versículo 7, dizes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor não falou: olha, fique preso aos sinais, porque vocês vão ter que aguardar a minha vinda. Não, ele falou: vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a igreja recebeu esse poder para fazer o IT. Não é para ficar preso às estações, preso aos tempos, preso aos sinais que antecedem a volta de Jesus e esquecer que existe uma obra para ser feita aqui na terra. Então, a nossa principal missão é pregar o evangelho a toda a criatura. Amém? Vamos ver isso na lição de hoje. Amém, irmãos? Ih, tá ruim de dar uma glória hoje, né? Então, glória aí, irmão. Tá difícil hoje, hein? Amém? Introdução da nossa revistinha. Amém? Diz assim, amém? A igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente dita e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Amém? Parou aí, Rogerão. Amém. Tecnologia tem isso, né? Às vezes falha. Amém? Próximo slide. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem não? Travou? Aí, amém. Tem o outro antes desse. Isso. Um pouquinho mais para trás, vê se tem outro, por favor. Aí, depois desse, é aquele lá mesmo. Isso. Amém, irmãos? Não podemos esquecer do preço pago por Cristo
para instituir sua igreja na terra. Amém? Tampouco de nossa missão enquanto embaixadores dela. Amém? Toda, né, nação tem um embaixador, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem um embaixador da América, aqui no Brasil tem um embaixador também de outros países. Então, ele representa uma nação dentro de uma outra nação. E nós somos aqui embaixadores de Cristo dentro dessa nação. Então, não podemos esquecer da nossa missão aqui na terra, né? E a nossa principal missão qual é? Fazer o ID, fazer a grande comissão que Cristo confiou a cada um de nós. Amém? Abre a sua Bíblia, por favor, né? Lá em Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Provérbios 24, versículo 11, versículo 12. Provérbios 24, versículo 11, versículo 12. Olha só o que diz esse texto, né? Livra os que estão sendo levados para a morte. Amém? Ontem lá no cemitério vimos muitas pessoas, né, que estavam vivas, mas estavam mortas espiritualmente. Né? Tinha lá um jovem, e estava aqui com uma guia, com um cigarro de maconha fumando. E aí o Juan chegou perto dele, pregou a palavra para ele, né? Aí depois o Juan me chamou, aí nós fizemos o apelo para ele e aceitou Jesus lá no meio, né? Estava lá perto do cruzeiro, irmãos, lá hoje, ontem, quer dizer, estava só misericórdia, pessoas manifestando lá no cruzeiro, a pessoa estava vestida lá de capa preta, roupa preta, chapéu preto, né? Jesus, o negócio ontem lá estava... Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Aquela alma, aquele jovenzinho, 19 anos, o nome dele é Gabriel, né? Aceitou Jesus lá. Eu falei, teu nome é bíblico, hein? Quer dizer, mensageiro de Deus. Amém? Então, irmãos, precisamos pregar a palavra. Livra aqueles que estão sendo levados para a morte. Então, nossa missão é levar Cristo às pessoas que estão mortas. Estão andando, mas estão mortas, né? Versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Quantas pessoas cambaleando, né? São as drogas, são as bebidas, são os vícios, elas estão indo para a morte. Há caminho que aos olhos parece de jeito, mas ao cabo são caminhos de morte. Né? Ontem lá, graças a Deus, pela misericórdia, eu fiquei com o Juan, nós ganhamos 12 almas para Jesus, né? A Vanessa e a Vitória Soares, né? E o Igor ganharam 8 almas para Jesus. E nós ficamos correndo lá, né, andando aquele cemitério lá todinho, irmãos, para cima e para baixo, correndo atrás de vidas, porque essa é a nossa missão, é pregar a palavra, né? E pena que muitas pessoas, né, não puderam ir, a igreja em peso não foi, mas antigamente a igreja ia em peso, né? Era muita gente da igreja fazia parte dessa obra, né? E muitas pessoas estavam lá chorando, né, tristes por os seus entes queridos. Mas a palavra de Deus entrou no coração daquelas pessoas e aceitaram Jesus para a glória de Deus. Então, esse é o nosso papel. Versículo 12, olha só. Se disseres, não sabemos, eu não sei que eu tenho que pegar o evangelho. Né? Você não tem desculpa. Eu não tenho mais desculpa. Se Jesus não viesse, desculpa teria. Mas agora que ele veio, não há desculpa por nossos pecados. Né? Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Ah, não sei. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei dizer, eu não sei falar. Irmão, Jesus é que usa. Né? Ele usou uma mula, não vai usar a minha vida, não vai usar a tua vida. Ele usa quem ele quer, irmãos. Né? Ele usa papagaio, ele usa periquita, ele usa homem, ele usa mulher, ele usa, né? Jesus falou, se a gente se calar, as pedras clamarão, ele vai falar, vai fazer as pedras falarem. Imagina, não vai usar a minha vida, não vai usar a tua vida. Então, Deus é misericordioso. Ele quer que nós façamos a obra dele. Vou pedir para o Rogério colocar lá o slide, amém? Continuando, amém, irmãos? Precisamos constantemente honrar tão grande salvação. Se eu recebi a salvação e você recebeu a salvação, não é para nós sermos egoístas, é para nós transferirmos, né, passar para outras pessoas a salvação. Né? Continuando lá, Rogério. Não, lá ainda, vou terminar de ler. Aleluia. Amém?
precisamos constantemente honrar tão grande salvação, nos apoderando das promessas divinas, em prol da grande comissão. Assim, os salvos em Cristo executarão tão grande missão. Então, muitas pessoas estão somente, sou salvo, então não preciso mais fazer a obra. Eu não sou salvo pela obra, eu sou salvo pela graça, então não importa o que eu faço. E muitas pessoas não pregam mais o evangelho, não evangelizam mais por causa disso, porque agora recebeu a salvação, já estão já no céu, não precisam mais fazer mais nada, não precisam mais evangelizar, pregar, não precisam mais anunciar, né? Porque agora já estou salvo. Não é assim. Se eu receber a salvação, se você receber a salvação, é para ser transmitida para outras vidas, né? Porque outras vidas também precisam receber a salvação que eu e você recebemos. Foi pago um alto preço, né? A Bíblia declara que o dinheiro do mundo todinho não poderia pagar. Então, Jesus foi, né, que morreu por mim e por você, o sangue de um justo. Então, foi pago um alto preço. E para que foi pago esse alto preço? Somente para me salvar e te salvar? E não salvar toda a raça humana? Também foi pago esse preço para salvar toda a raça humana. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz que Cristo morreu não somente por nós, mas por toda a raça humana. Pelo pecado de toda a raça humana, né? Acabamos de dar no Cenfo Cristologia, e nós vimos que Jesus morreu pelos pecados das pessoas que morreram antes dele, aquelas que morreram, viviam na presente época dele, e as pessoas que iriam viver, eu e você, nas futuras épocas. Então, Jesus morreu por todas as gerações. Ele morreu por todos os pecados de todas as gerações que existiram, que existia e que iria existir. Então, foi pago um alto preço. Para quê? Para nós falarmos, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Para nós fazermos o ide do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá, primeiro tópico agora da nossa lição. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Amém? Ponto 1, as promessas de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, versículos 18 e 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize, né? Quem viu aí o filme A Forja, né? O tema é discipular, amém? A gente ganha a alma, nós ganhamos as almas para discipular. Não é apenas ganhar a alma, mas tem que discipular, ensinar, né? Fazer discípulos, né? Não vou falar mais do filme não, para você poder ver. Se você não viu, vá ver que é muito bom, né? Eu chorei o filme todinho, do início até o fim, saí com a cara toda inchada, né? Parecia que eu tinha acabado de acordar. Aleluia. Amém? Continuando. Em Marcos 16, temos uma promessa de sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Então, Jesus, quando deu a ordem, ele deu a ordem também para que os sinais acompanhassem. Porque as pessoas, por exemplo, ontem lá no cemitério, as pessoas estavam vendo um poder, entre aspas, maligno, né? Tinha uma entidade lá, as pessoas estavam incorporadas, né? E as pessoas iam até lá para receber, né, um passe, receber uma consulta. Estava lá dando consulta às pessoas incorporadas. Elas veem um certo poder. Então, Jesus falou, vá, prega o evangelho, que esses sinais, o verdadeiro sinal, vai te acompanhar. O verdadeiro poder vai te acompanhar. Me lembro que aqui na nossa igreja, umas antigos, né, vão se lembrar, tinha um evangelista chamado aqui João Grandão. Né? Ele era muito usado por Deus. Né? Para os irmãos terem uma ideia, ele falava assim, Senhor, hoje eu quero 20 almas. Ele saía e ganhava 20 almas aquele dia para Jesus. Né? A Pirina todinha foi ganha, né, através da vida dele. Né, o Barro Solto, o sítio Santa Isabel, lá embaixo também, né, onde morava Nalva, né, morou, outros irmãos também moraram. Ele ganhou aquele bairro ali todinho, aquele local ali todinho para Jesus. Era um evangelista nato, né? Ele orava para você assim, Deus dava um raio-x da tua vida para ele. Era um evangelista
Ele teve um contato com a Assembleia de Deus lá de Cordovil, né? Pastor Josias, né? E ele tinha um ônibus, a gente ia daqui lá para o interior de Minas. Fomos para Paraíso Tobias, Vale do Paraíso, fomos para várias cidades do interior de Minas. A gente ficava lá, ia na sexta, ficava sábado, domingo, e voltava domingo, né? Ele tinha esse ônibus que ele doou para fazer missões. Então ia um grupo daqui e o grupo lá da Assembleia de Deus de Cordovil, né? Mas ele era pé roxo, né? Aquele assembleano pé roxo, né? Mulher de um lado e o homem do outro. E se ele pegasse, né, esse pastor, se ele pegasse o irmão conversando com a irmã, não podia mais voltar na missão, não ia mais para a missão, né? Então, eram 5 horas de viagem, 5 horas ligado por Deus. Era irmão levantando para poder dar um testemunho, louvando. Irmãos, quando a gente chegava lá, a glória descia. Parecia que você estava no céu, né? A glória te acompanhava. Irmão, a gente chegava lá, a gente via cada milagre, cada sinais. Irmãos, eu me lembro que entrei na época, né? Nossas queridas irmãs estão já na glória, né? A Jô e a Maria Bezerra. Nós entramos numa casa, né? A casa era ídolo para tudo quanto é lado. Imagine uma casa idólatra. Multiplica isso por 5, multiplica isso por 1000. Era santo na parede, era santo na estante, era santo, né, na mesinha do canto, era santo no buffet, era santo para tudo quanto é lado. E aí nós entramos naquela casa, e o Espírito Santo falou comigo assim, no meu ouvido: hoje eu vou levantar uma pessoa aqui que está de cama, que não anda há muito tempo. Aí, eu era mais novo, eu dividi que eu tenho 1 ano, 2 anos de convertido, né? Então, eu dei a oportunidade para as irmãs falarem. Aí a irmã Maria Bezerra falou, a Jô falou, aí, por último, fui falar, né? Aí o Espírito Santo falou comigo: abre lá em João 8,32, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu falei, né? Preguei a palavra, preguei o amor, e aí o Espírito Santo falou comigo: fala agora que eu vou levantar essa pessoa que está de cama. Quando eu falei assim, olha, Deus me falou, ele vai levantar aqui uma pessoa que está de cama. A família todinha começou a chorar, irmãos. Estava o pai, estava a mãe, estavam os irmãos, estava a avó, estava a sobrinha, estava a família toda, né, reunida naquele dia. E aí comecei a falar que Deus ia levantar, aí a mãe foi lá e abriu a porta. Tinha uma pessoa, um homem, deitado, né, magrinho assim. E ela falou que já estava lá uns 2 anos de cama, que aquela pessoa não se levantava. Aí eu falei: Deus falou comigo que vai levantar. E começamos a orar, irmãos. Começamos a orar. A glória de Deus desceu naquele lugar, irmãos. Aquele homem levantou, ficou sentado. A família todinha aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, depois comeu, pediu comida, coisa que ele não fazia há dias, para a glória de Deus. Então, quando a gente faz a obra, os sinais vão acompanhar, irmãos. Então, nós precisamos fazer com a certeza. Depois entramos numa outra casa, irmãos, que o diabo pegava a pessoa, aquela mulher, tinha 3 filhos pequenos. O diabo pegava ela, irmãos, levava ela para a prostituição, passava 3, 4 dias na prostituição, depois voltava, né? Irmãos, quando a gente entrou naquela casa, né, o demônio pegou aquela mulher de uma tal maneira que ela começou a quebrar tudo dentro de casa. E aí nós começamos a repreender, ela caiu, né, endemoniada. Aí eu segurei ela, as irmãs seguraram ela, né? E aí também estava outro vizinho lá, segurou ela e começamos a expulsar o demônio. Foram 1h30 expulsando o demônio daquela vida, irmãos. Ela levantou liberta, aceitou Jesus para a glória do Senhor. Então a gente passava o dia todo evangelizando, à noite tinha um culto, né, no ginásio. E o ginásio ficava lotado, irmãos. Lotado. Era um ginásio numa quadra, né, da escola que tinha lá, né, na cidade, e à noite o culto ficava lotado. As pessoas, tudo que a gente evangelizou durante o dia, e à noite, foram à noite para o culto. Né? Teve batismo, teve salvação, teve cura, teve milagre. Essa experiência nunca mais eu vou esquecer. Então, eu já vi muitos milagres, irmãos. Né? E também aqui já vi muitos milagres. Quando a gente faz, né, o ID, quando a gente vai se propor para pregar a palavra, Deus vai honrar aquela palavra que vai ser pregada. Ele confirma a palavra, né? Marcos 16, versículo 19 e 20, diz: depois de ter dito essas palavras, foi assunto aos céus. E os discípulos, né? E assentou à direita do Pai. Os discípulos saíram pregando a palavra, confirmando o Senhor os sinais por meio da palavra que seguiam. Então, quando a gente sai e prega a palavra, os sinais vão acompanhar, porque Deus vela
pela palavra para cumprir. Se você pregar cura, vai vir cura, ele vai confirmar a cura. Se você pregar libertação, vai vir libertação. Se você pregar salvação, vai pregar libertação, vai vir salvação. Mas se você pregar prova, vai vir prova. Eu falei para ele, não prega mais prova, pega a vitória. Falei para ele, não prega mais prova, chega de prova. Deus confirma a palavra, se você pregar prova, vai vir prova. Se você pregar luta, vai vir luta. Então, prega a vitória, que vai vir vitória, amém? Claro que o crente não vive só de vitória, estou brincando, amém? Então, irmãos, prega que Deus vai confirmar a palavra por meio de sinais, amém? Vou pedir para o Rogerão colocar lá o slide, por favor. Tem uma imagem agora do sinal, né? E o sinal está verde, irmão, amém? Né? O id de Jesus não é um chamado, é uma ordem. Muitas pessoas dizem, eu não tenho chamado, não sei qual é o meu chamado. Cada um de nós aqui já tem um chamado, já tem uma ordem. Ide. O sinal está verde, não está amarelo, alerta, não está vermelho para você parar. O sinal está verde. Ide, vai, faz. Vai que Deus vai te capacitar. Ah, mas pastor, eu sou como Moisés. Envia outro, menos a mim. Irmãos, aí Deus falou, Moisés, quem criou a boca? Quem criou o cego? Quem criou o surdo? Quem criou o mudo? Não fui eu, Moisés. Eu vou dar fala à tua boca. Eu vou ser com você. Então, muitas pessoas colocam desculpas para não fazer a obra de Deus. Ah, eu tenho vergonha, eu tenho timidez, eu não sei falar. Tem um irmão, eu vi um testemunho que eu guardei comigo até hoje, né? Esse irmão pregou lá na Bahia. Ele foi lá, pregou na Bahia, Deus derramou a sua glória e tal. Aí ele desceu, acabou o culto, pegou o ônibus, sentou um jovenzinho do lado dele, E aí o Espírito Santo começou a incomodar. Fala para ele, Jesus te ama. Fala para ele, Jesus te ama. Ele começou, Jesus te ama. E não parou, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí o rapaz olhou para ele, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí chegou o momento do rapaz descer. Ele tocou lá a sirene, a campainha, desceu. Ele colocou a cabeça para o lado, assim, para fora do ônibus, para fora da janela, e gritou, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí passaram-se 2 anos, ele voltou para pregar naquela cidade, naquela igreja, e aí veio um jovem correndo em direção a ele. Disse, pastor, o senhor se lembra de mim? Ele falou, não me lembro, sou aquele rapaz do ônibus que o senhor falou, Jesus te ama. Ah, agora sim eu me lembro, Pastor, naquele dia, pastor, tinha perdido emprego, tinha perdido a mulher, tinha perdido tudo, e eu estava com o propósito de chegar em casa e me suicidar, e me matar. Cheguei em casa, amarrei a corda, lá na pilastra, botei a cadeira, amarrei a corda no meu pescoço, mas dentro de mim ecoava uma voz dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Pastor, larguei a corda, larguei a cadeira para lá e desci, corri, entrei na primeira igreja aberta, aceitei Jesus, estou 2 anos na presença de Deus, para a glória de Deus. Você não sabe falar, eu não sei falar, fala, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Isso vai ecoar dentro da pessoa, ele passou a ser chamado pastor, Jesus te ama. Aleluia, irmão, pastor, Jesus te ama. Seja o irmão, Jesus te ama. Não importa, Tinha o irmão Glória, Tinha o irmão Glória, irmãos. Então fala, amém, irmãos? Bem que seja, Jesus te ama, Deus vai honrar o que você sabe. Tinha um outro irmão que eu conheci, O irmão só pregava Mateus 24, porque ele só lia Mateus 24, então ele só sabia Mateus 24. E Deus honrava ele, irmãos. E Deus usava ele para salvar vidas, para curar. Ele só sabia pregar Mateus 24. Então, não importa se você sabe alguma coisa, se você não sabe. Deus vai usar cada um de nós segundo a nossa capacidade, segundo as nossas limitações. Você não precisa ser eloquente, não precisa ser eloquente. Se você pegar a Bíblia, muitas pessoas não sabiam ler e escrever, como Pedro e como João, mas a sombra de Pedro curava, meu irmão. Minha sombra não cura nem eu mesmo. A sombra de Pedro curava, o projetal enfermo, da sombra dele curava. A unção que tinha naquele homem, irmão. Ele falou para o paralítico lá, coxo de nascença, levanta, ele levantou. Vá lá com o teu português todinho levantar o paralítico de nascença. Vá lá com o teu português todinho levantar lá a sua sombra curar. Irmãos, então Deus usa quem Ele quer.
Ele usa pescadores, ele usa poeta, ele usa profeta, ele usa músico, ele usa homens e mulheres, como ele quiser, na forma que ele quiser, na capacidade que cada um tem, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus bonito para o Senhor? Amém, irmãos? Segundo ponto aí do primeiro tópico, a promessa de revestimento de poder. Além dos sinais acompanharem, ainda tem a promessa do batismo no Espírito Santo. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairros, cidade e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Amém? Então, a promessa do batismo do Espírito Santo seria para os discípulos uma capacidade, um revestimento de poder para realizar a obra que o Senhor tinha pré-determinado de fazer a grande comissão, de fazer o ID. Então, nós, hoje, quem não é batizado, tem essa promessa do batismo. Quem já é batizado tem agora a promessa do ID. ID que os sinais vão acompanhar. Porque a igreja precisa do poder. Se Jesus, sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, sendo Deus encarnado, ele precisou do Espírito Santo para realizar o ministério que Deus confiou a ele. Tanto é que até os seus 30 anos ele não fez nenhum sinal, porque ele precisou do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, se ele precisou, eu e você, a igreja também precisa deste revestimento, desse poder. A palavra poder, no grego, quer dizer dunamis, que dá origem à palavra dinamite. É um poder que ninguém consegue segurar. Demônio não segura, enfermidade não segura, doença não segura. É um poder que explode, é um poder que destrói a força do mal. Tanto é que Jesus, a palavra de Deus diz, 1 João 3, versículo 8, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, esse poder destrói. Esse poder destruiu a obra do diabo na minha vida, foi liberto das drogas, da bebida, destruiu o poder do diabo na tua vida, e agora ele revestiu a minha vida e a tua vida com esse poder para destruir as obras do diabo em outras vidas. Ontem nós chegamos lá, eu e o Juan, tinha uma senhora católica. Ela falou para mim, eu nasci católica, vou morrer católica e eu não vou querer outra religião. Eu falei para ela, nós não viemos pregar aqui uma religião, viemos pregar Jesus. Eu perguntei para ela, quantos anos a senhora tem? Ela falou, tenho 65. Eu falei, e aquele anjo, aquele santo lá na sua casa, ele já falou para a senhora, já manifestou para a senhora? Não, lá não sai som nenhum. Não sai nada, não acontece nada lá. Oi? Na marca do pênalti. Aí eu falei para ela, aí ela falou assim, só quer aceitar Jesus? Jesus ele é vida, ele morreu, ressuscitou, ele é o único Deus, o único Senhor, a única pessoa na terra que morreu e ressuscitou. Ele quer te dar salvação. A senhora quer aceitar Jesus? Aí a neta dela está do lado, a neta dela era evangélica. Não, ela já aceitou Jesus aqui, tá? Ela é evangélica, tá? Mas não estou falando a senhora, Jesus veio para a senhora. Jesus está preparando essa oportunidade aqui para a senhora receber Jesus, para a senhora não ficar enganada. Porque aquele ídolo lá, ele não pode fazer nada pela senhora. Mas tem um Deus que pode fazer tudo pela senhora, que morreu, está aqui, e ouve a minha oração e ouve a sua oração. Aí ela abaixou a cabeça assim, quer aceitar Jesus. Aí botou a mão no coração e confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Então a Bíblia declara que se a gente for, os sinais vão acompanhar, a salvação vai acompanhar, o milagre vai acompanhar. Então nós precisamos somente fazer o ID, Ah, pastor, estou cansado. Cansado, o Senhor renova, amém? O Senhor fortalece, o Senhor vai revigorar, o Senhor vai levantar, não importa se você, do jeito que você está, vai e faça a obra. E Deus vai te honrar, amém? Nós vimos ontem lá
né, Deus agir de uma forma muito especial, irmãos. As pessoas, claro, né, que aquele ambiente ali é um ambiente propício para as pessoas aceitarem Jesus, né? Mas também o Espírito Santo, né, nós oramos, né, jejuamos, o Espírito Santo quebrou os corações. Mesmo assim, tem pessoas que rejeitaram, não queriam aceitar Jesus, não queriam oração, né, mesmo naquele ambiente ali, né? Então, você vê que era Deus mesmo tocando os corações das pessoas para receberem Jesus como Senhor da sua vida. Amém, irmãos? O terceiro ponto aí... Ah, não, antes tem um slide. Por favor, Rogerão. Tem um slide ali, né? O outro slide, que fala justamente sobre o batismo do Espírito Santo. Amém? Amém? Continuando, você tem um chamado, ide, né? Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Amém? Agora o outro slide, isso. A igreja não tem que ser templo cheio de gente. A igreja tem que ser gente cheia de Deus. Amém? Se a igreja for cheia de Deus, a igreja alcança outras pessoas. Amém? A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Atos 4:31 diz que, tendo eles orado, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com intrepidez. Então, se nós formos cheios do Espírito Santo, as pessoas também serão cheias de Deus. Amém? Precisamos nos encher de Deus para alcançarmos as vidas não salvas, que estão perdidas, sem esperança, sem amor, sem vida. A igreja foi constituída embaixadora de Cristo nesta terra, para fazer o ide do Senhor. Amém? Ali embaixo ficou apagado, mas para fazer o ide do Senhor. Amém, irmãos? Nosso amor não tem que ser somente pela nossa vida. Quando o Senhor fala, amará o teu próximo como a ti mesmo, está dizendo, né, que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Como você se ama, eu tenho que amar meu próximo. Se eu quero a minha salvação, eu tenho que desejar a salvação também do meu próximo. E o próximo não é o seu marido, sua esposa, o filho, filha, o irmão da igreja. O próximo é aquele que está lá no mundo. Que Deus não tem prazer na morte do perverso. Muitas pessoas dizem, né, no Brasil tinha que ter pena de morte. No Brasil tinha que ter cadeira elétrica, né? Bandido bom é bandido morto. Jesus, Deus, não concorda com nada disso. Ezequiel 18, 23 e 32. Eu não tenho prazer na morte do perverso. Antes, se converta e viva. Deus não tem prazer na morte de nenhum perverso. Amém? Obrigado, Rogerão. Né? Bota o 23 também, por favor. Ezequiel 18, 23. Depois vamos ler o 32. Olha só o que o Senhor fala para mim e para você. Amém? Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Ele não tem prazer na morte do estrupador, do traficante, do bandido, do assaltante. Ele não tem prazer, porque se ele morrer, aquela pessoa vai para o inferno. Perdeu a salvação. Né? No outro dia eu estava conversando com a diaconisa Verônica, ela falou, ela trabalhou muito tempo, né, como chefe da enfermagem, então ela via os traficantes, os bandidos chegarem baleados. O que os médicos fazem? Colocam ele lá no final da sala, vão atender ele depois, no final do plantão, porque eles dão preferência àqueles que chegam, né? Ao chefe de família, às pessoas boas. E ela falou que os bandidos ficavam lá no final da sala, todo ensanguentado, todo baleado, no final do plantão, que o médico ia atender e a pessoa não morria. Né? Parece que tem 7 vidas, né? Parece gato. E não morria, irmãos. Por quê? E aí ela falou para mim, chegava um chefe de família lá, com um ataque, morria na hora. Vai entender. Por quê? E eu não tenho prazer na morte do perverso. Diz o Senhor Deus, não desejo que ele se converta dos seus caminhos e viva. Agora o 32, por favor, Gerão. Então você entende por que ele lá não morria e o chefe de família chegava e morria. Porque aquela pessoa poderia ter Jesus e ia para o céu. E o bandido, se morresse lá, ele ia para o inferno na hora. Porque não tem purgatório, não tem um lugar intermediário, que a pessoa fica lá purgando seus pecados para ir para o céu, para ir para o inferno. Não tem isso. A pessoa morreu, segue-se o juízo. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem um meio termo, né? Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Deus só tem prazer numa coisa, na morte do justo, né? Então, cuidado, vai para o médico e se cuida, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
É verdade, mas o ruim não quebra. Você pode ver, né? A pessoa é ruim igual o cão e ela não morre. Não morre, irmãos. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, na morte do perverso. Mas a Bíblia fala que precioso aos olhos do Senhor a morte do justo. Então vai para o titio alguma coisa? Vai para o médico, faz exame, se cuida. Aleluia. Meus irmãos, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então nosso papel é pregar o evangelho. Não podemos ser o crente Jonas, não o Jonas, nosso amigo, né? O crente Jonas bíblico, que ele já saiu da baleia, do ventre do peixe, não da baleia, do ventre do peixe, né? O Jonas bíblico, não podemos ser o Jonas bíblico. Ah, não vou pregar para Nínive, não. Cambada de pecadores, cambada de raça ruim, são tudo cruéis, quer matar também meu povo, não vou pregar para ele, vou para Tarsis. Fugiu. Então a gente às vezes olha, vou pregar para essa pessoa. Uma vez, irmãos, eu fui fazer visita lá no hospital Lourenço Jorge, né? Lá na Barra. Aí, né, estava fazendo nas enfermarias, Chegou uma hora que entrei numa enfermaria, vi uma pessoa lá, irmãos, que do tempo meu do baile funk, o nome dele era Chorão, né? Porque ele fazia as pessoas chorarem, ele era matador. Eu falei, Jesus, já voltei para trás. Aí o Senhor falou para mim, vai lá e prega para ele. Falei, Senhor, manda outro, igual a Ananias, né? Senhor, manda outro, menos a mim. Ele é matador, Senhor, ele mata a gente. Eu vi ele matar muita gente, Senhor. Ele tinha um carro preto, irmãos. O carro dele todo adaptado, porque ele levou um tiro na espinha, ficou paralítico. Então, daqui para baixo, não tinha movimento. Então, o carro dele, você lembra, pastor? O pastor Fernando conheceu ele. Ele tinha um carro todo preto adaptado, era um Passat, né? Então, ele botava medo. Paralítico, ele era matador, irmãos. Era terrível. E lá estava a família dele, estava o pai, a mãe, estava a filha, todo mundo lá, né? Aí o Senhor falou, vai lá e prega para ele. Eu não vou não, meu pai, por favor, manda outro. Tem muita gente aqui fazendo trabalho, ele vai me reconhecer, vai me matar no tempo do alemão, né? No tempo do baile funk, o alemão dele, né? Aí, irmãos, o Senhor falou para mim pela terceira vez, vai lá, senão aquele sangue vou cobrar da tua vida. Eu falei, vou lá, mas cega ele, que não me reconheça. Aí eu fui lá, irmãos. Aí vi a Bíblia em João 3,16. Comecei a pregar para ele do amor de Deus. Ele não me reconheceu, irmãos? Para a glória de Deus. Aí eu preguei para ele, preguei para a família. Irmãos, ele aceitou Jesus. A filha e os pais aceitaram Jesus para a glória de Deus, irmãos. Aí a gente não entende. A gente tem essa barreira, esse preconceito. Ele não merece salvação, não. Ele fez muita coisa ruim. Ele matou... Oi? Ah, tinha que ter chorado. Chorou não, né? É chorão, né? A gente pensa isso, né? A gente tem esse conceito, né? A pessoa boa merece o céu. Ela tem que ir para o céu, que só faz coisa boa. Mas o ruim não, tem que ir para o inferno, não merece a salvação, não. A gente não é juiz, irmãos. A gente não é Deus. A gente não pode sentar no trono e determinar esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Quem vai fazer isso é Jesus. 2 Timóteo 4:1, com juros perante Deus e Pai, Cristo Jesus, que ia julgar vivos e mortos. Então é Ele que vai julgar. Nós não somos juízes, não somos julgadores. Nosso papel é pregar a palavra, nosso papel é anunciar a palavra. Amém, irmãos? E Deus vai salvar quem Ele quiser. Né? Se Ele quiser salvar o traficante, Ele vai salvar. Se o traficante entrar aqui, se arrepender, ele ouviu a palavra, ele se arrependeu, né? Se humilhou, chorou, se quebrantou, ele se tornou a pessoa mais santa de toda a igreja. Pastor, o senhor está falando uma heresia. É verdade. Ele se tornou mais santo do que eu e que você, porque ele acabou de nascer de novo. Ele acabou de ser purificado todos os seus pecados. Ele se tornou a pessoa mais santa de toda a igreja. Porque Deus pegou os seus pecados e lançou na profundeza do mar. A gente precisa entender os caminhos de Deus. Precisamos entender os planos de Deus. Então, se entrar aqui um estrupador, um traficante, um matador, ele se converter, irmãos, ele vai se tornar a pessoa mais santa de toda a igreja. Porque ele acabou de nascer de novo, aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, está pronto agora para ir morar no céu. Amém? Amém, irmãos? Hoje está ruim de dar um glória a Deus, hein, irmãos? Dá um glória a Deus bonito para o Senhor. Aleluia, amém, irmãos? Continuando aqui na nossa revistinha, agora sim. Amém? Ponto 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo, né? Forjada quer dizer moldada, né? Trabalhada, né?
Aconselho os irmãos a irem ver o filme A Forja, né? É muito bom. Como eu falei aqui, parecia que era a minha história. Por isso, né? Gessé não gostou, né? Gessé é muito crítico, né? Amém. Eu pensei que a Aline era crítica, mas a Gessé superou a Aline. Aleluia. Mas, né? Quem foi, gostou. Amém? Porque eu vi ali a minha história. O rapaz se converteu com 19 anos, né? O pai o abandonou, o pai o deixou. Então, eu vi ali a minha história, né? O Juan também chorou muito, né? O Juan também gostou muito. Foi a nossa história, amém? Aí ele encontra o homem vai discipular ele, ensina ele. Então, é uma história linda, né? Um homem de Deus. Continuando, amém? Diz assim, forjado espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja. Em Mateus, edificarei uma igreja, em Mateus 16, 18. A palavra grega para a igreja, aqui eclésia, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Amém? E essas promessas são para mim e para você que somos igrejas. Por quê? A Bíblia declara que quando Pedro faz a confissão, né, não era Pedro que seria a pedra. A confissão, a pedra é a confissão sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta confissão, porque Pedro tinha dito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, sobre essa, né, confissão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo, é o Messias, se torna a igreja de Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Né? Se você pegar aqui o contexto, né, até aquele seriado The Chosen, né, quem viu aí, é um seriado muito bom, Jesus pega os discípulos e leva eles para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não era o Filipe discípulo, né, era o Herodes, porque era uma cidade muito idólatra. Mesmo Filipe sendo um tetrarca, né, um Herodes, e sendo judeu, ele adorava vários deuses. E na cidade que ele governava, Cesareia, ele tinha construído um templo a Zeus, tinha construído um templo a Baal, tinha construído uma caverna, que era chamada Caverna Portais do Inferno, onde pessoas iam sacrificar bezerros, né, bodes a Baal. Tinha também uma capela, um templo aquele deus Pan, né, que na mitologia grega, aquele que tem o Minotauro, né, metade animal, metade homem. Ele assusta, não assustava as pessoas, né, na floresta, tocando flauta. Então, deu origem à palavra pânico, né? Pânico, Pan, né? Que vem de Pan, é o deus Pan. Então, era uma cidade muito idólatra. E no meio dessas idolatrias, desses deuses, o Senhor faz a seguinte pergunta para os discípulos: o que diz o povo ser o filho do homem? Aí uns vão falar, ou outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. E aí Jesus vai perguntar para eles: o que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro tem a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No meio daquela idolatria toda, Zeus, Baal, Pan, Pedro tem a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: sobre esta pedra, sobre esta confissão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é aquela que confessa, a igreja é aquela que nasce de Cristo. E aí nós temos as chaves. Ele falou: dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Então a igreja agora tem as chaves. Aquele que confessou Jesus sendo Cristo, sendo Messias, agora a igreja, né, possui a chave. Nós temos poder de ligar e desligar todo o mal. Nós agora temos Deus ao nosso favor, né? Como está a camisa do pastor Fernando, né? A cruz me reconciliou, amém? Então a cruz me salvou, a cruz te salvou. Nós fomos reconciliados com Cristo. E é tão bom que Deus cuida da gente, né?
Na sexta-feira, eu fui até falei com o nosso pastor, na sexta-feira eu fui lá na Rio Farmas pegar remédio da minha sogra, né? Lá na cidade. E aí a Vanessa estava lá, né? E antes de sair de casa, né? Eu gosto muito de orar, pedir a Deus se eu me livre de tudo mal. E aí Deus falou comigo para mim não ir pela serra, na sexta-feira, né? Aí nós fomos para a cidade, pegamos a Vanessa, né? Aí eu falei, bota no GPS aí, que eu esqueci, né? Quero ir pela Grajaú, porque a gente tinha que ir para Cardoso Fonte entregar o remédio para minha sogra fazer o tratamento, né? Aí bota para o Grajaú. Eu esqueci que Deus tinha falado comigo para mim não ir pelo Grajaú, né? E aí, irmãos, aí o GPS indicou a rota, tô indo. A não ser que me deu foi Deus, né? Eu esqueci de entrar, perdi o retorno. Aí passei de novo. E a Aline estava nervosa já. Olha aí, não perde mais o retorno. Aí eu perdi de novo o retorno. Aí a Aline para mim, não perde o retorno. Falei até para o Vanson, Gabi, né? Não perde o retorno. Aí esqueci de novo. Terceira vez esqueci o retorno, irmãos. Sabe onde eu fui parar? Na Avenida Brasil. Fui lá parar no cemitério do Caju. Peguei a Brasil, peguei a linha amarela. Fui parar lá no Benfica, irmão. Lá aqui em Benfica. Peguei a suburbana toda, irmãos. Aí fui entrar na linha amarela lá perto, lá onde eu moro. Lá em Pilares. Sabe por quê? Aí eu peguei aqui, desci na Pau-Ferro, fui no Cardoso Fonte. Deixei lá o remédio, deixei a Vanessa, peguei ela, desci. Estou descendo, desce. Os carros da Serra voado. Ônibus voltando, os carros voltando. Aí, para um carro do meu lado, assim, a mulher, e começa a falar. O filho estava fechado, que estava com o ar-condicionado, não ouvimos, né? Aí a Aline falou, acho que ela está falando de fiscalização, que ela falou, né? Ela falou, acho que é fiscalização. Aí, encostei o carro do lado dela, fui para frente assim, né? Parei o carro dela, a Aline abriu o vidro. O que foi? É que está tendo um arrastão lá na serra. Por isso que os carros estão voltando. Olha só, irmãos. Por isso que eu errei o caminho 3 vezes. A gente não entende. Aí eu falei, me lembrei. Deus falou para mim não ir pela serra. E a Aline, você me deixou ficar nervosa, gritando aqui no carro. Sabe como é que é mulher, né? A mulher fica nervosa, né? É a mulher estressada, né? A mulher é estressadinha. Né? A mulher reclama de tudo, né? Ainda bem que ele não está aqui, eu posso falar. Vai estar gravado, né? Vou falar para ela, não assistir a aula de hoje. Aleluia. Mas a mulher é mais nervosa que o homem. A mulher grita muito, a mulher reclama. Eu falei para você, não perdeu o caminho, eu falei para você. Né? Vou profetizar, as mulheres daqui são uma bênção, as mulheres daqui são calmas. Amém, aleluia, receba aí. As mulheres não são estressadas, receba aí. As mulheres não reclamam, receba aí, mulher. Amém, receba aí, minha irmã. Amém, quando a mulher está reclamando, ela está ótima, aleluia. Ela ficou ótima. Ela está uma maravilha, amém, irmãos? Mas não fala para ele não, por favor, amém? Aleluia. Aleluia, amém, irmãos? Então, irmãos, Deus nos livra, nos cuida, porque nós fomos reconciliados com Cristo, amém? É o cuidado de Deus, até o erro humano vai gerar livramento. A gente não sabe por que a gente erra, né? Porque a gente errou o caminho, porque a gente não pegou aquele ônibus, a gente não pegou aquela estrada. É Deus cuidando da gente, irmãos. É Deus. Mesmo sendo, né? Eu esqueci que Deus falou comigo, queria ir pela serra. Deus é tão misericordioso que livrou do arrastão. Amém, irmãos? Deus é muito misericordioso. Amém, irmãos? Vamos lá, né? Porque o tempo não para. Segundo o tópico aí, as promessas de Deus para a igreja. Amém? Agora vamos ver a promessa da vida eterna. Continuando, o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e a grande promessa da igreja é a de vida eterna, amém? Essa é a maior promessa, irmãos, amém? Se Deus cumprir essa promessa, cumpriu as demais promessas na minha vida e na tua vida. A salvação em Cristo Jesus, essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Amém? Vou pedir para o Rogerão colocar ali o outro slide. Amém, irmãos? Porque nós vamos ver uma coisa interessante. Hoje em dia se prega muito a igreja, né?
Não esqueci de falar desse slide. Para nós que cremos no batismo do Espírito Santo, é promessa, amém? E é também uma experiência à parte da salvação. O selo do Espírito é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é uma outra coisa. São experiências distintas. As igrejas tradicionais, elas acreditam que quando a pessoa aceita Jesus, ali era batizada no Espírito Santo e é selada ao mesmo tempo. Nós não. O batismo é uma coisa, salvação é outra coisa. Amém? Primeiro nós somos selados pelo Espírito Santo, a gente aceitou Jesus, somos selados. Depois vamos buscar uma outra experiência que é chamada batismo no Espírito Santo. Então são experiências distintas e separadas. Por isso que a igreja tradicional não busca os dons, porque eles acreditam que já foram batizados no Espírito Santo no momento que eles aceitaram Jesus. Isso é um erro muito grande, um erro doutrinário, né, porque eles deixam de lado os dons, os sinais que o Senhor prometeu para a igreja, que é aquele que crê, os sinais onde acompanhar. Então, claro que a gente vai ao médico, né? Por exemplo, numa igreja tradicional, a pessoa está com problema espiritual, ela manda procurar um médico, né? Tomar remédio. Não expulsa o demônio, porque eles não acreditam, né? Se a pessoa fala em línguas, muitas igrejas expulsam, né? Eu conheci o pastor, né? Aqui na Três Rios, tanto é que o Vance era dessa igreja. Eu conheci o pastor amigo meu de lá. A igreja rachou. Por quê? Porque ele era avivado, ele foi batizado no Espírito Santo. Uma parte cria, porque era a igreja batista, outra parte não cria. Então houve um racha, né? Muitos daquela igreja, daquela época, ele saiu, né? Ele passou uma luta muito grande na época, né, o pastor? Porque as pessoas acreditam de uma forma contrária ao que diz a Bíblia. A Bíblia diz que são experiências distintas. Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, ele pergunta, vocês foram batizados no Espírito Santo? Aí eles falam, nem conheço o Espírito Santo, nem ouvi falar sobre o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, vocês foram batizados aqui? No batismo de João. Aí botou a mão na cabeça deles, eles foram batizados no Espírito Santo. São experiências distintas. Salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é uma outra coisa. Mesmo pedir para o Rogerão colocar lá outro slide. Amém? Tu és Pedro, sobre esta pedra ficará minha igreja, e as portas de ferro não prevalecerão contra ela. Amém? Outro slide, por favor, Rogerão. Amém? O Senhor prometeu para nós a vida eterna. Se lembre, é promessa. E toda promessa precisa da nossa parte para se concretizar, pois ela é condicional. A única promessa incondicional ou promessas incondicionais com respeito a Cristo. A primeira vinda dele e a segunda vinda dele, que é Deus que vai realizar. Mas as outras promessas são condicionais. Batismo do Espírito Santo, cura, poder, libertação, né? Tudo depende de mim e de você para se concretizar. Aí estou pregando hoje o hipergraça, que você não precisa fazer mais nada, que Jesus já fez tudo por você. E aí, contrariando o que Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. E aquele que se esforça, se apodera dele. Então, a promessa da vida eterna também ela é condicional. Eu não tenho que somente crer, eu tenho que crer e obedecer. Nós no cemitério ontem, perguntando para várias pessoas, católicas, espírita, macumbeira, você crê em Jesus? Crê em Jesus. Todo mundo crê em Jesus. Mas o crer é obedecer. Não é incondicional. Muitas pessoas pegam a passagem, né, do filho pródigo que diz, o amor de Deus é incondicional por você. Não importa o que você faça, Deus vai continuar te amando. Aquela passagem não fala do amor incondicional de Deus. O pai não foi atrás do filho. Você viu lá a parábola falar que o pai foi atrás do filho? Enquanto o filho não voltou para ele, ele não abraçou o filho. Então o filho tem que voltar para ele. Para o filho se tornar filho, tem que voltar para ele. Enquanto ele não foi para o pai, ele estava lá comendo a comida dos porcos. O pai deixou ele cair em si, se arrepender, deixou ele perder tudo para ele voltar para a casa do pai. Então a parábola não ensina o amor incondicional. A parábola ensina que fora de Deus não há salvação. Fora da presença do pai não há salvação. É isso que a parábola ensina. Enquanto o filho não caiu em si, não confessou, não voltou para o pai não o abraçou. O pai só o abraçou depois que ele se arrependeu, depois que ele voltou para a fazenda, depois que ele voltou para a casa do pai. Então essa promessa aí,
que a salvação é sempre salvação, que a pessoa não perde, isso aí é do diabo, irmãos. Isso aí é de Satanás, para enredar a igreja, para enrolar a igreja, para a igreja cair no pecado e viver no pecado e perder a salvação. Então, nós, como filhos de Deus, temos que permanecer na casa. Fora da casa do Pai, não há salvação. Não tem comida, não tem alimento. É isso que a parábola ensina. Se nós desistirmos de andarmos com Cristo, a promessa não se cumprirá. A salvação é eterna desde que permaneçamos em Cristo. Então, a promessa da vida eterna só é possível se eu e você permanecermos em Cristo. Vamos ver agora o outro slide. Vou te dar 5 motivos para você não largar Cristo. Amém? 5 motivos para você não deixar Cristo. 5 motivos para nós não deixarmos Cristo. Primeiro, Cristo nos ama e se entregou por nós. Então, esse é o maior motivo. Amor de Cristo. O amor, por mim e por você. De entrega. Segundo motivo, quem não permanece em Cristo é cortado. Está lá o texto, João 15, 6. Todo aquele que não permanece em mim é cortado e lançado no fogo. Então, como que a salvação é eterna? Como que a pessoa não perde a salvação se Jesus falou que aquele que não permanece nele é cortado e lançado no fogo? Então, está contradizendo o que Jesus ensinou. Amém? Obrigado, Rogerão. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam-no no fogo. O fogo aqui é o inferno. E queimam. Ele está usando uma ilustração para ensinar uma verdade espiritual. Quem não permanece em Cristo não tem salvação, vai ser lançado no inferno do fogo. É isso que a Bíblia está ensinando. Então, só há salvação eterna em Cristo. Não posso sair de Cristo. Amém? Segundo motivo, ou melhor, terceiro motivo, para nós não largarmos Cristo, quem retrocede, o Pai não tem prazer. Está lá em Hebreus 10, 36 ao 39. Quem retrocede, irmãos, Deus fala, não tenho prazer, Obrigado, Rogerão. Está uma benção hoje, Rogerão. Com efeito, tente a necessidade de perseverança. Olha só o que diz a Bíblia. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, só alcança a promessa obedecendo. Sem obediência, não tem promessa. Então, como é que Deus vai dar vida eterna se a pessoa não obedece a ela? Que vida eterna é essa? Com efeito, continuando. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, se a pessoa está na igreja, sai da igreja, Deus deixa de ter prazer. Como é que o amor de Deus é incondicional? Não importa o que a pessoa faça, que Deus continua amando. Se Deus perde o prazer naqueles que retrocedem. Me explica isso. Explica isso aos irmãos adeptos da doutrina, salvo, sempre salvo. Me explica isso. Com prazer, está ao lado do outro, sentindo prazer. Então, aquele que retrocede, Deus perde o prazer. Deus não tem prazer na vida daquele que retrocede. Está difícil? Continua a caminhada. Continua perseverando. Fora de Cristo, não há salvação. Quarto motivo, O quinto não está sendo, não. Foi fala nossa. Aqueles que não deixam Cristo, seus nomes não serão apagados do livro da vida. Amém? Então, aqueles que não deixam Cristo, por favor, Apocalipse 3, 5. Então, se a Bíblia falar que o nome pode ser apagado, é porque o nome vai ser apagado. Então, não deixa Cristo. Olha só, Apocalipse 3, versículo 5, perdão. Está falando com respeito à igreja de Sardes, que o nome que vive, ou vivia, estava morta. Aí diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Então significa que pode ser apagado. Esses pregadores que dizem, seu nome nunca vai ser apagado, que Deus não tem a borracha que apaga, isso aí é conversa do diabo. Deus não tem borracha que apaga aí. A borracha de Deus tem, Aquele que vence, nunca Deus vai apagar o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, aquele que, irmãos, que não deixa Cristo, que não abandona Cristo, o seu nome nunca será apagado do livro da vida. Olha só, irmãos, eu sei que a hora está um pouquinho avançada. Vamos lá em Jeremias 17. O Espírito Santo me lembrou agora desse versículo.
Por que que o desviado ele sofre tanto, irmãos? Jeremias 17, versículo 12. É o quinto motivo, né? É o quinto motivo. Porque aquele que deixa Cristo não terá sucesso na sua vida. Olha só, irmãos. É o quinto motivo que não saiu ali no slide, né? Jeremias 17, 12. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Você pode ver que o desviado vai mendigar, porque o seu nome é escrito no chão. Quando a gente fazia sopão, tinha ex-pastor, ex-diácono, ex-presbítero. O seu nome foi escrito no chão, você vai ver que está lá no chão, porque ele deixou o Senhor, abandonou o Senhor da glória. Não abandone Cristo, não deixe Cristo por nada nesse mundo. Por isso que você vê que o desviado sofre tanto, porque o seu nome é escrito no chão. Por isso que o filho pródigo foi mendigar. Ele comia comida dos porcos, porque o nome dele foi escrito no chão. Então não perca a sua fé em Cristo. Amém, irmãos? Dá uma glória a Deus para o Senhor. Está ruim de dar uma glória hoje? Jesus, está arame farpado com giló hoje. Aleluia. Amém, irmãos? Segunda promessa aí, Jesus para esse relógio. Uma vez salvo em Cristo, o membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos. Foi experimentada naquele tempo. E ao longo da história, né, tem os exemplos, né, da casa de Cornélio. Ao longo da história da igreja, tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus, né? Eu quero perguntar para os tradicionais, como é que pode hoje o Senhor batizar? Porque eu falo mistério, o pastor fala mistério, os pastores falam mistério, os irmãos falam mistério. Como é que serviu só para aquela época, se hoje ainda falamos em mistério, né? É uma coisa absurda. Continuando, ao longo da história da igreja, tem sido confirmado novamente na vida de milhares de servos de Deus, que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebe dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Amém, irmãos? Então, daqui a pouquinho vamos estar orando aqui na frente, nosso pastor vai estar orando. Se você não é batizado, vem aqui na frente, vamos buscar batismo do Espírito Santo nessa manhã. É promessa para a minha vida e promessa para a tua vida, irmãos. Amém? No retiro, né, o filho do pastor Fernando, com 9 anos, Felipe foi batizado. As crianças, né, por favor, podem lá pegar os pais. Não sei quem chorava mais no dia, se era o pastor Fernando ou o Felipe, né? O Márcio também foi batizado no mesmo dia no Espírito Santo, lá no retiro, né? Nesse ano, tivemos o Azaf batizado do Espírito Santo, com 7 anos de idade. Ele não pode falar mistério. Não, você vê aqui, dá baixora, não pode falar mistério. Né? No culto, então, ele larga o laço. Né? Ele larga a língua. Rabaixora, abacanta, solta a língua. Então, irmãos, como é que serviu para aquela época? Atos 2, 39, Rogerão. Olha só o que diz esse versículo. Atos, capítulo 2, versículo 39. Esse versículo quebra os tradicionais. Atos 2, 39. Né? Pois para vós outros é a promessa. Então, batismo é promessa, amém? Para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, a minha vida e a tua vida, e aqueles que ainda vão crer, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, o batismo é para todas as gerações, de tempos em tempos. Amém, irmãos? Amém? Continuando aí, ponto 3, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir, assim como para o céu vieste ir, né? A promessa da vinda do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, e o conheceremos como também Ele é, ou Ele nos conhece. Que promessa gloriosa, amém? Por favor, Gerão, coloca o outro slide. Amém, irmãos? Jesus prometeu e Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que a promessa está válida, ou vale para a minha vida e para a tua vida, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, amém? A promessa ainda vale. Após a sua ressurreição e passar 40 dias com os discípulos, o Senhor fez a promessa, o revestimento de poder, do batismo do Espírito Santo para os seus discípulos. Mas era necessário permanecer em Jerusalém para receber a promessa do batismo do Espírito Santo. A promessa é recebida no dia de Pentecostes, que era a festa das primícias. 50 dias após a Páscoa, era celebrada a festa de Pentecostes. O Senhor passou 40 dias com os discípulos, né, comendo e bebendo. Faltavam 10 dias para o Pentecostes. E nesses 10 dias, os discípulos permaneceram orando, né, reivindicando a promessa do batismo. Amém? Amém? Pode colocar outro, Gerão? O arrebatamento da igreja é o evento mais importante de todos os tempos. E deve ser o mais aguardado da igreja, porque no momento em que formos arrebatados, se cumprirá a promessa feita à igreja, a vida eterna. E estaremos para sempre com Ele. Amém? Vamos estar para sempre com Ele. Então, irmãos, a promessa do arrebatamento é a maior promessa de todas. Amém? Se Deus cumprir essa promessa na minha vida e na sua vida, Ele cumpriu todas as demais promessas, porque a maior promessa é a promessa de salvação. Amém, irmãos? Continuando aqui agora, o último tópico, para nós encerrarmos. Condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. Primeiro ponto aí, para nós recebermos as promessas, precisamos crer. As Escrituras nos mostram que a perseverança na fé em Deus é a condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de ser pai, seria pai de uma nação. Ele recebeu com 75 e foi pai com 100. Então, esperou 25 anos, né? Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Amém, irmãos? Hoje é mais de nós fortalecermos nossa fé nas promessas do Senhor. Amém? Se Deus prometeu alguma coisa para a tua vida, para a minha vida, vamos crer que Ele é poderoso para cumprir. Amém? Segundo lugar, o que é preciso para receber a promessa? Ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o último lugar, o que é preciso para receber as promessas? É preciso obedecer a Deus. Obedecer a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de uma igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, para receber a promessa, como eu falei para você, né, quando nós falamos aqui, a promessa ela é condicional. Toda promessa ela é condicional. Depende de mim e de você para se cumprir. Será revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Vou pedir para o Rogerão colocar ali o último slide. Amém? O que significa a palavra crer? Eu achei interessante as definições dessas palavras, né? Tomar por verdadeiro. Então, irmãos, crer não é somente falar eu creio.
é colocar a Bíblia como verdadeiro, como Deus sendo verdadeiro. Amém? Isso significa crer. É tomar Deus, tomar sua promessa, tomar sua palavra como verdadeiro. Amém? Acreditar, confiar em, aceitar como verdadeiras as palavras ou manifestações de. Então, crer não é somente eu creio em Jesus, mas é você e eu, nós acreditarmos que a palavra de Deus, que Deus, Ele é verdadeiro, que Ele não mente e nunca vai mentir. Isso que significa crer. Amém, irmãos? O que significa a palavra fiel? Dar mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada. Então, Deus depositou em mim e você a confiança dele. Ele confia em mim, confia em você. Então, precisamos ser leal a Ele, né? Demonstrar essa fidelidade, que Ele depositou em mim e você, essa confiança, e não, né, deixar Deus sendo essa pessoa mentirosa. Ah, Deus prometeu, mas eu acho que não vai cumprir, não. Nós temos que ser fiel a Ele, temos que crer nas suas promessas, que as suas promessas são infalíveis. Ela é imutável. O tempo não invalida a promessa. O tempo não caduca a promessa, né? Às vezes tem processos que são caducados, né? Às vezes a pessoa for tirar a carteira de motorista e passar o tempo da validade, né? Caducou. Perdeu o tempo da validade. Então, a promessa de Deus não perde o tempo da validade. Precisamos ser fiel, leal, né, a essas promessas. Amém, irmãos? Leal, devotado, que não mantém relações amorosas, senão com aquele com que mantém compromisso. Não podemos ter outro Deus. Nós só temos um marido, que é Deus. Durante ser leal a isso, não trocar Deus para o outro Deus. É não trocar o Senhor. Uma pessoa que é leal, ela não troca o marido, não troca a esposa, né? Isso significa fidelidade. Então, ser leal a Deus é não trocar Deus por outro Deus. É não trocar Deus por outro Senhor, né? É ser fiel àquele que nós temos compromisso. Estamos em compromisso com Deus, então vou ser leal a esse compromisso. Amém? E o que significa a palavra obedecer? Eu achei linda essa definição de obedecer. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, obediência significa submeter-se à vontade de, cumprir ordem de, estar sujeito. Submissão, sujeição. Então, obediência é nós sujeitar a Deus. O que Deus manda, eu faço. O que o Deus manda, ordena, eu cumpro. Isso é obediência. Agora, obedecer tem um outro significado. O verbo hebraico traduzido como obedecer é o verbo shema, ou chamar, que literalmente quer dizer dar ouvidos a ouça Israel. Então, obedecer não é somente dar ouvidos. Obedecer é dar ouvidos à voz de Deus e praticar o que Ele mandou. É o verbo chamar, o chama. É a palavra hebraica que dá origem à palavra ouvir, obedecer, atentar. Quando Deus fala, ouvi Israel, atenta ao que eu estou falando. Obedeça para o que eu estou falando. Dê ouvidos para aquilo que eu estou ordenando. Pratique o que eu estou ordenando. É isso que significa obedecer. Não dê de ombro para a minha palavra. Não desmereça a minha palavra. Não desmereça os meus mandamentos. É isso que significa obedecer. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Né? A gente ouvir a voz de Deus, atentar à voz de Deus, ouvir, praticar, isso agrada. Deus tem prazer nisso. Amém, irmãos? Agora nós vamos ler a conclusão para fechar. Terminarmos a aula desta manhã. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder, de glória final, glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Amém, irmãos? Então, vimos hoje promessas espirituais, né? Sinais vão acompanhar aqueles que creem, promessas, né, espirituais, vida eterna, revestimento de poder e glorificação final, arrebatamento da igreja, promessa também, né? E para nós recebermos as promessas, precisamos crer, ser fiel
e obedecer. Amém, irmãos? Vou convidar nosso pastor. Amém? Obrigado pela oportunidade. Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouquinho mais nesta manhã sobre obedecer. Amém? Obrigado, meu pastor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Estamos sentados já há um bocado de tempo.